Talvez isso nunca te disseram. Mas nem toda emoção que você sente na igreja é a presença de Deus. Nem todo arrepio é unção. Nem toda lágrima é arrependimento. Nem todo choro é transformação. E se eu te dissesse que muita gente está emocionalmente cheia, mas espiritualmente vazia, esse é um assunto delicado, porque mexe com experiências, memórias, cultos marcantes, músicas que tocaram fundo. Mas é exatamente por isso que ele precisa ser falado. Hoje, existe uma geração que aprendeu a buscar sensações, mas esqueceu como discernir a presença real de Deus. Você sente algo forte, o coração acelera, a música sobe, o ambiente fica intenso e você sai dizendo: Deus estava lá. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: Deus estava mesmo? Ou só a sua emoção estava ativada? Porque emoção pode ser criada, ambiente pode ser conduzido, música pode induzir, palavras podem mexer com o psicológico, mas a presença de Deus não depende de estímulo externo. E aqui está o perigo. Quando você aprende a reconhecer Deus apenas pelo que sente, você começa a achar que, quando não sente nada, Deus não está. É assim que muita gente esfria. Não porque Deus se afastou, mas porque a emoção foi embora. Você já percebeu isso? Tem dias que você ora e sente tudo. Tem dias que você ora e não sente nada. E nesses dias silenciosos, você começa a duvidar. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele ainda está comigo? Será que eu fiz algo errado? Mas deixa eu te dizer algo com amor e verdade. Deus nunca prometeu presença baseada em sensação. A Bíblia não diz: sentirei, logo Deus está. Ela diz: eu estarei convosco todos os dias, mesmo nos dias secos, mesmo nos dias frios, mesmo nos dias em que não há lágrimas, nem música, nem arrepio. O problema é que muita gente só chama de presença aquilo que emociona. Mas presença que não gera mudança é só emoção bem conduzida. E aqui entra uma verdade dura, mas necessária. Você pode chorar num culto e continuar desobediente na segunda-feira. Pode levantar a mão no louvor e continuar repetindo os mesmos pecados em casa. Pode sentir algo forte no ambiente e não mudar absolutamente nada na sua rotina. Isso não é presença. Isso é impacto emocional momentâneo. A presença de Deus não te deixa confortável no pecado. Ela confronta, ela ajusta, ela corrige, ela transforma. Se depois de sentir Deus, você continua vivendo do mesmo jeito, algo está errado. Porque quando Deus realmente se manifesta, Ele não só toca o coração, Ele alinha a vida. Talvez o que você chama de falta de presença seja apenas Deus te ensinando a andar por fé e não por sensação. Talvez Ele esteja te amadurecendo, te tirando da dependência emocional, te ensinando a obedecer mesmo quando não sente nada. E isso dói, porque é mais fácil sentir do que obedecer. É mais fácil chorar do que mudar. É mais fácil se emocionar do que se render. Mas maturidade espiritual começa quando você entende: Deus não é sentido o tempo todo. Ele é obedecido todos os dias. Se essa palavra já começou a te confrontar, escreva agora nos comentários: eu quero discernir, não apenas sentir. Uma das maiores crises da fé cristã hoje não é perseguição, não é falta de igreja, não é ausência de Bíblia, é o silêncio. Muita gente não sabe lidar com um Deus que não responde com emoção. Não sabe permanecer quando não sente nada. Não sabe continuar quando o culto acaba e o arrepio não vem. E é exatamente aí que Deus começa a separar criança espiritual de gente madura. Porque criança precisa sentir, mas quem amadurece aprende a confiar. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que obedeceram sem sentir nada. Abraão não sentiu vontade de subir o monte. Moisés não sentiu segurança para voltar ao Egito. Jeremias não sentiu alegria ao ser rejeitado. Jesus, no Getsêmani, não sentiu conforto, sentiu angústia. E mesmo assim, eles obedeceram. Isso nos revela algo profundo. Fé verdadeira não é sustentada por emoção, mas por convicção. Emoção oscila, convicção permanece. Quando você baseia sua vida espiritual apenas no que sente,
Sua fé se torna instável, frágil, dependente de estímulos. Você vai bem quando o ambiente ajuda, mas desmorona quando o silêncio chega. E deixa eu te confrontar com amor. Deus usa o silêncio para amadurecer quem só sabe viver de sensação. O silêncio de Deus não é rejeição, é treinamento. É Ele dizendo: você vai continuar me obedecendo mesmo sem sentir nada? Porque é fácil ser fiel quando tudo emociona. Difícil é permanecer quando tudo parece normal. Tem gente que diz: não sinto mais Deus como antes. Mas talvez Deus não tenha se afastado. Talvez Ele só tenha parado de te embalar emocionalmente. Talvez Ele esteja te chamando para um nível mais profundo, onde a fé não depende de lágrimas, mas de decisão. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não pela sensação. E fé, muitas vezes, é continuar orando quando não sente vontade. É continuar obedecendo quando não sente prazer. É continuar acreditando quando o céu parece fechado. Isso não é frieza espiritual. Isso é maturidade. Frieza é quando você para. Maturidade é quando você continua mesmo sem estímulo. E aqui está outra verdade que quase ninguém fala. Nem tudo que emociona vem de Deus. A alma também sente. A música também toca. O ambiente também influencia. Mas só Deus gera fruto permanente. Jesus foi muito claro quando disse: pelos frutos os conhecereis. Não pelos arrepios, não pelas lágrimas, não pelas experiências intensas, mas pelos frutos. A presença de Deus gera arrependimento contínuo, desejo por santidade, transformação de caráter, obediência no secreto. Se o que você chama de presença não muda suas escolhas, não confronta seu pecado, não transforma sua rotina, você não viveu presença, você viveu emoção, e isso é perigoso, porque emoção vicia. Você começa a buscar cultos mais intensos, palavras mais fortes, músicas mais envolventes, mas foge do quarto secreto. Foge da obediência diária. Foge da cruz. Deus não quer te ensinar a sentir mais. Ele quer te ensinar a permanecer mais. Porque sentir é fácil. Permanecer é prova de fé. Se você entende que precisa amadurecer espiritualmente, escreva nos comentários. Minha fé não depende do que eu sinto. Existe uma diferença que muda tudo na vida espiritual, mas que pouca gente percebe. Manifestação não é transformação. Deus pode se manifestar em um ambiente e, ainda assim, muitas pessoas saírem do mesmo jeito que entraram. A presença de Deus pode ser real, mas a resposta do coração pode ser superficial. Por isso, nem todo lugar cheio de manifestação está cheio de pessoas transformadas. A Bíblia mostra isso o tempo todo. O povo de Israel viu o mar se abrir, viu fogo descer do céu, viu milagres constantes, e mesmo assim, continuou murmurando, desobedecendo, duvidando. Eles viram a manifestação, mas não permitiram a transformação. E esse padrão continua até hoje. Muita gente quer a parte que arrepia, mas foge da parte que confronta. Quer sentir Deus, mas não quer ser corrigido por Ele. Quer a glória, mas rejeita o processo. E aqui está uma verdade que dói. Deus não se manifesta para te emocionar. Ele se manifesta para te alinhar. Quando Deus entra em cena de verdade, Ele não só toca, Ele muda. Ele mexe em hábitos. Ele corrige pensamentos. Ele confronta escolhas. Ele chama pelo nome aquilo que você tenta esconder. Se depois de um encontro com Deus, você continua justificando o mesmo pecado, algo não foi completo. Porque a presença verdadeira não passa por você sem deixar marcas. Jacó saiu mancando depois de lutar com Deus. Isaías caiu por terra ao reconhecer seu pecado. Pedro chorou amargamente depois de negar Jesus. A presença de Deus sempre deixa rastro. Talvez não seja um arrepio, talvez não seja uma lágrima, mas sempre será um ajuste interno. E isso nos leva a uma pergunta honesta. O que mudou em você depois das experiências que você chama de presença? Se a resposta for nada, talvez você precise rever o que está buscando. Por quê? Emoção não confronta caráter. Mas Deus confronta. Tem gente que diz: naquele culto
foi sobrenatural. Mas continua tratando mal a família. Continua mentindo. Continua vivendo no automático. Isso não é sobrenatural. Isso é superficial. A presença de Deus não te deixa confortável com uma vida desalinhada. Ela tira o disfarce. Ela revela intenções. Ela chama para a cruz. E a cruz não emociona. A cruz constrange. Jesus nunca prometeu arrepio. Ele prometeu transformação. Ele nunca disse, vocês sentirão algo. Ele disse, negue-se a si mesmo. Isso não gera emoção. Isso gera morte do ego. E é exatamente isso que muita gente evita. Porque é mais fácil cantar do que se arrepender. Mais fácil levantar as mãos do que abrir mão. Mais fácil sentir do que mudar. Mas Deus não está levantando uma geração emocionada. Ele está levantando uma geração alinhada. Gente que obedece quando sente. E principalmente quando não sente. Gente que entende que presença não é barulho, não é intensidade, não é ambiente. Presença é direção. Presença é correção. Presença é fruto. Se você quer saber se viveu a presença de Deus, não pergunte o que sentiu. Pergunte o que mudou. Porque Deus não visita para entreter. Ele visita para transformar. Se emoção não é o termômetro da presença de Deus, então, como discernir quando Ele está agindo de verdade? Essa pergunta é fundamental, porque sem discernimento espiritual, qualquer sensação vira Deus falou. E isso é perigoso. A presença de Deus não se revela primeiro no corpo. Ela se revela no caráter. Antes de tocar sentimentos, Deus trabalha intenções. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, não em toda a emoção. Por isso, um dos maiores sinais da presença de Deus não é o que você sente, é o que você passa a ver. Você começa a perceber coisas que antes ignorava. Pecados que antes pareciam normais passam a incomodar. Atitudes que antes você justificava começam a pesar na consciência. Isso é presença. A presença de Deus gera sensibilidade espiritual, não dependência emocional. Você começa a ter cuidado com palavras, cuidado com escolhas, cuidado com ambientes, não por medo, mas por reverência. Outro sinal claro da presença de Deus é o desejo crescente por obediência. Não é vontade de aparecer. Não é necessidade de se provar espiritual. É um impulso interno de alinhar a vida com a verdade. Quando Deus está presente, a sua vontade começa a ser confrontada pela vontade dele. E isso nem sempre é confortável. A presença de Deus também produz convicção, não confusão. Deus não fala para te deixar ansioso. Ele fala para te direcionar. Se algo que você sentiu gera medo, pressão, desespero constante, desconfie. Porque o Espírito de Deus corrige, mas não atormenta. Outro ponto importante: Deus confirma. Ele não contradiz. A presença de Deus nunca vai te levar contra a palavra. Nunca vai justificar pecado. Nunca vai relativizar verdade. Se a presença que você sentiu te autoriza a desobedecer, isso não veio de Deus. Porque Deus não se contradiz. E aqui entra algo que quase ninguém gosta de ouvir. Muitas vezes, a presença de Deus é percebida no processo, não no pico emocional. É quando você continua fiel, mesmo cansado. É quando você escolhe fazer o certo, mesmo sem aplausos. É quando você permanece no secreto, mesmo sem recompensa visível. Isso é presença. A presença de Deus também gera fruto visível com o tempo. Não é algo instantâneo, é algo progressivo. Você se torna mais paciente, mais humilde, mais ensinável, mais quebrantado e menos dependente de sensação. Porque maturidade espiritual não precisa de estímulo constante. Ela se sustenta na verdade. Talvez você esteja esperando Deus se manifestar com força, quando Ele já está trabalhando silenciosamente no seu caráter. Talvez você esteja pedindo para sentir mais, quando Deus está pedindo para obedecer mais. E talvez o maior sinal da presença de Deus na sua vida não seja o arrepio que você sente no culto, mas as decisões que você toma quando ninguém está vendo. Porque presença não é o que acontece no ambiente, é o que permanece quando o ambiente acaba.
Se você deseja discernir a presença de Deus no dia a dia, escreva: Eu creio e quero sensibilidade espiritual. Talvez, depois de tudo isso, você esteja percebendo algo com mais clareza. O problema nunca foi falta de presença de Deus. Foi excesso de dependência emocional. Deus sempre esteve aí, nos dias bons, nos dias secos, nos dias silenciosos. Mas você aprendeu a reconhecê-lo apenas quando sentia algo. E agora Deus está te chamando para um nível mais profundo. Um nível onde a fé não depende de arrepio, onde a obediência não depende de emoção, onde a constância vale mais do que intensidade. Isso é maturidade espiritual. Maturidade é continuar orando quando não sente vontade. É continuar fiel quando ninguém está vendo. É continuar obedecendo quando não há resposta imediata. E deixa eu te dizer algo com muito amor. Deus não quer te tirar a emoção. Ele quer te tirar da dependência dela, porque emoção é instável, mas a presença dele é constante. Talvez você esteja num momento da vida em que tudo parece normal demais, sem grandes experiências, sem grandes sensações, mas isso não significa ausência. Significa profundidade. Raízes profundas não fazem barulho. Deus trabalha muito mais no silêncio do que no espetáculo. Enquanto você pede para sentir mais, Deus está trabalhando para te firmar mais. Enquanto você pede por manifestações, Deus está formando caráter. Porque o maior milagre que Deus faz não é arrepiar a pele, é transformar o coração. Agora, eu quero te convidar a um momento de sinceridade. Não um momento de emoção, mas de decisão. Pergunte a si mesmo, com honestidade: eu continuo obedecendo quando não sinto nada? Minha fé depende do ambiente ou da verdade? O que realmente mudou na minha vida? Se você percebe que tem buscado mais sensação do que transformação, hoje é dia de ajuste, não de culpa, de alinhamento. Deus não está te rejeitando. Ele está te amadurecendo. E amadurecer dói, porque exige renúncia. Renúncia da necessidade de sentir tudo. Renúncia do controle. Renúncia do ego. Agora, feche os olhos por alguns segundos. Não espere sentir algo. Apenas decida. Decida permanecer. Decida obedecer. Decida confiar. Mesmo quando o céu parece silencioso. Porque fé não é sentir Deus o tempo todo. É confiar nele o tempo inteiro. E se você fizer isso, você vai perceber algo poderoso. A presença de Deus nunca foi o que você sentiu. Sempre foi o que te sustentou. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: minha fé está firmada na verdade, não na emoção. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa amadurecer espiritualmente. Vejo você no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família. Tenha uma boa semana.